Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu diria até que é a coisa mais importante. Então precisa de muita atenção. É sobre o problema do conhecimento. Claro que conhecimento ela é importante, é óbvio, né? Só que existe um momento onde o conhecimento ele atrapalha, ele se torna um problema. Bom, primeiro a gente precisa entender que tudo é conhecimento. Não é só o conhecimento didático, não é só o conhecimento prático. Tudo que você tem na sua mente é conhecimento, é passado. As coisas elas aconteceram, você as percebeu. Se 100 pessoas passarem pela mesma experiência, a gente vai ter 100 interpretações diferentes daquela experiência. Você percebeu essas coisas e você armazenou elas na sua mente. E agora você olha para o mundo com essas interpretações, com essa percepção de mundo. Você faz isso de forma inconsciente, ou você nem percebe, e você muitas vezes acaba não vendo nada além disso. Você trata o território, o fato, como mapa. O mapa, ele não é o território, existe o território e existe o mapa. O mapa é uma representação daquele território. Esses mapas são os seus pressupostos mentais, é a sua percepção prévia. Antes de você ver o ocorrido, você já tem um pressuposto mental de como você interpreta aquele ocorrido. Então, é algo anterior ao fato. Existe um conhecimento prévio antes de perceber o ocorrido. Então, para entender melhor isso, a gente vai classificar, a gente vai organizar um gráfico aqui e a gente vai separar ele em três. Primeiro, são as coisas que você sabe e que você tem certeza que você sabe. A sua idade, por exemplo. Você sabe e você tem certeza que você sabe. Quem são seus pais? País onde você reside? Planeta que você habita? São coisas que você sabe e que você tem certeza que você sabe. E existem as coisas que você não sabe e que você tem certeza que você não sabe. Essas são um número muito maior. Você muito provavelmente não sabe a capital da Indonésia e você tem certeza que você não sabe. Você muito provavelmente não sabe quantos habitantes tem no Japão e você tem certeza que você não sabe. Muito provavelmente você não sabe a distância da Terra para a Lua, você tem certeza que você não sabe. Mas existe o terceiro, as coisas que você não sabe e que você nem sequer sabe que não sabe. Existem coisas que você não sabe e que nem sequer você sabe que você não sabe. Esse é o desconhecido. E esse é uma vastidão imensa, imensurável. As coisas que você nem sabe que você não sabe, não tem nem como imaginá-las. Toda a vastidão da sua ignorância, digamos assim, de toda essa infinitude de coisas que você não sabe. Existe a eterna frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Ele se debruçou sobre o desconhecido e ali havia a maior sabedoria, que era o desprender-se de todo o conhecimento, porque o conhecimento ele não é nada comparado à vastidão do não conhecido. O grande problema é que você acaba olhando só para o que você sabe, porque a mente ela funciona assim. Para a gente chegar até aqui, evolutivamente falando, né, como espécie, foi necessário atribuir conhecimento e trabalhar com ele, isso é importante. Só que a gente acaba deixando escapar o mais importante, que é o que a gente não sabe. É muito importante você entender que não existe nada que você conhece completamente. Qualquer objeto que você pegar, se você observar ele por um certo período de tempo sem pressa, com calma, né? Observar ele, ver os detalhes,
e ver mais e ver mais, se você fizer isso por tempo suficiente, prestar atenção nele, com foco, você vai ver mais e mais detalhes. E quanto mais você olhar para ele, mais profundidade você vai ver naquele simples objeto que sempre passou despercebido. E você vai perceber que todo esse tempo você trabalhava com uma ideia mental daquele objeto. E você vai perceber que mesmo que você fique para sempre olhando e contemplando e percebendo aquele objeto, você não vai conseguir concebê-lo 100%. Tudo que você faz, tudo que a mente faz é reduzir aquilo a uma ideia, a uma imagem mental, aonde ela consegue trabalhar. Então, a vastidão do desconhecido, ela é um debruçar-se sobre a realidade, sobre o que é. Ela é um abandonar dessas ideias mentais e prévias que a gente tem sobre tudo. Então, assim como você pode olhar para um objeto com novos olhos, como se você nunca tivesse olhado para aquilo antes, pense numa criança que vê um animal pela primeira vez, ela fica olhando aquilo. Pense num bebê que está naquela fase onde ele coloca tudo na boca, ele está descobrindo tudo, ele está vendo tudo pela primeira vez. Existe uma frase, né, do Krishnamurti: se você disser para uma criança aquilo é um pássaro, ela provavelmente nunca mais vai ver o pássaro, porque toda vez que ela ver, ela vai pensar pássaro. Ela vai substituir aquilo que é pela ideia mental e ela vai passar a trabalhar com a ideia mental. Então, assim como você substitui os objetos, você substitui as coisas por ideias mentais e você passa a lidar, a trabalhar com essas ideias mentais ao invés do que é, você passa a não ver mais os aspectos da sua vida, seja família, trabalho, vida financeira, vida social, com novos olhos. Você passa a lidar com aquele conhecimento prévio e essa infinitude de novos, novo, a partir do novo e do novo, que sempre se mostra no eterno agora, você não vê, você não percebe, porque você está com aquela ideia prévia na mente. E esse é o grande problema do conhecimento. É quando você não tem distância dele, então você não consegue trabalhar com ele. Para você conseguir trabalhar com o conhecimento, você precisa de espaço. Para você conseguir lidar com ele e você conseguir se perguntar, será que é realmente dessa forma como eu estou vendo? A gente vai falar sobre isso futuramente, quando a gente falar sobre proatividade, como ser proativo. A gente vai falar sobre isso em várias outras ocasiões. Então, você é espaço vazio, existe espaço em você, nesse espaço onde acontece a sua mente, onde você acontece. E com esse espaço você consegue lidar com os conhecimentos que você tem. E você consegue ter distância deles, se você perceber esse espaço. Ok? Comente aí o que você achou, se você gostou, se fez sentido para você. Obrigado.